Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar a leitura aqui em Romanos, onde nós paramos no capítulo 7, a luta contra o pecado. Vamos ver se nós vamos conseguir terminar neste vídeo. Tá quase acabando, gente. Romanos é um livro riquíssimo, que nós já aprendemos muitas coisas que Paulo tem falado aqui sobre a graça de Deus e a real importância de tudo que aconteceu, né? Até agora aqui na Bíblia, Paulo meio que coloca a flor da pele, assim, né? Com muita força, com muita clareza, a real importância que foi a morte de cruz do nosso Senhor Jesus. Vamos lá? A luta contra o pecado. Versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produz morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, de fato, o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aqui Paulo tá falando da força do pecado que tem sobre nós, né? Às vezes a gente não quer pecar, mas a gente vai e peca, porque o pecado tem uma força muito grande. Por isso a importância de estarmos constantemente em comunhão com Deus. Por isso a importância de termos essa comunhão, porque quanto mais nos aproximamos do Pai, mais nos distanciamos do pecado. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu em mim, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. É profundo isso porque fala da força do pecado no seu corpo. E você fica meio à mercê ao pecado, certo? Vou fazer uma anotação. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ele fala do poder do pecado e ele dá a solução para isso, que é o nosso Senhor Jesus, né? Ele deixa claro que o nosso Senhor Jesus, ele é capaz de nos libertar dessa luta constante, né? Entre o certo e o errado, entre o pecado e a lei, que no caso são as coisas de Deus, não é? Capítulo 8, a vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida que me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez,
enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as suas justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, vamos resumir isso em uma frase? Depois que nós entendemos o amor de Jesus e acreditamos em Deus, temos fé e recebemos Jesus, o que acontece resumindo isso em uma frase? Jesus habita em nós e não o pecado mais. É isso que nós temos que buscar, que Jesus habite sempre, constantemente em nós. Continuando. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isso daqui é uma verdade verdadeira, verdadíssima. Já nem sei se existe essa palavra, verdadíssima, veríssima. Quando a gente começa a viver segundo os nossos espíritos, segundo o Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus, acontece uma mudança de mindset, uma mudança de mente. É algo assim poderoso que Deus faz atuar dentro de nós. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem não quer ter uma vida em paz? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Deus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não merecem um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberão um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Abba, gente, quer dizer pai, tá? É muito lindo quando você ouve essa palavra Abba, então você já sabe o que quer dizer pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nossos filhos, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui, Paulo tá até quebrando, né, vários paradigmas, né, e tá deixando claro que somos filhos de Deus e nós podemos servir a Deus, né, servir ao seu reino, mas no fim, nós não somos servos, servos não têm participação no reino, nós somos filhos, nós temos participação no reino de Deus. A glória futura, ainda no capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda uma grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e retenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio
Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e que, som dos corações, conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Gente, esse versículo 26 aqui do capítulo 8, ele é muito conhecido, porque ele deixa claro que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Aqui, Paulo está meio que ensinando nós orarmos. Quando nós oramos, nós pedimos para o Espírito Santo interceder por nós, porque muitas vezes nós não sabemos orar. E ele faz essa ligação, essa conexão de Deus com Deus, né? E é muito bonito quando a gente ouve que tem alguém ali ouvindo as nossas orações. Continuando, mais que vencedores. Ai, é muito bonito, esse daqui também é muito conhecido. Quem nós somos em Cristo? Aqui vocês vão descobrir agora quem nós somos em Cristo, no capítulo 8, no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? De que Deus é por nós, mas quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os justifica? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por ti, de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em que todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui, quando eles dizem, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa claro que nunca é Deus que está contra nós. Muitas vezes sofremos consequências dos nossos próprios pecados e muitas vezes consequências de coisas que não tem nada a ver com Deus. Deus não vem aqui para te castigar, para te arruinar, não. Muitas vezes nós é que procuramos algumas coisas que acontecem conosco mesmo. Eu vou ler novamente com vocês, capítulo 8, versículo 27. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus, Jesus Cristo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Nossa, que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Nada será capaz de nos separar. Capítulo 9, a soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos ou de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoração dos filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Israel, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Muito
forte isso também, né? Porque às vezes nós poderíamos nos sentir excluídos, né? Achando que a palavra seria apenas para o povo de Israel, né? Deixa eu só anotar aqui. Gente, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, é importante também fazer anotações, porque das partes que vocês acham mais importantes, é muito bom. Porque depois, às vezes, vocês querem um versículo e vocês não acham porque não anotaram, não sabem onde está. Pois foi assim que a promessa foi feita, não no tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó como rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que me fizeste assim? O olheiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui pra eu calcular, para não ficar muito longo o vídeo. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tomar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou sua antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz Oséias, chamarei meu povo a quem não é o meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Uau! A incredulidade de Israel. Vamos ver o que Paulo tá falando da incredulidade de Israel aqui. Que dizemos então, os gentios que nunca buscam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel que buscava uma lei que trouxe justiça não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria,
não se submeteram à justiça de Deus, porque fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração que subirás aos céus. Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para Cristo subir entre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o nosso Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o seu nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, sem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ó, é bem forte aqui, né? Quando Deus fala que um povo sem entendimento terá mais privilégios do que os próprios israelitas, que é o povo de Deus, né? Continuando aqui. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Como a gente leu durante aí todo o Velho Testamento, a gente viu muita rebeldia, muita desobediência, muita obstinação, muita teimosia, né? E aí, agora que Paulo tá meio que honrando, né, o povo para quem Jesus não veio, né? Paulo tá meio que deixando claro que Jesus não veio para o povo de Israel, mas não somente, né? Que está aí a graça para todos, para que todos possam ter essa graça maravilhosa de Deus no coração. É isso que Paulo deixa claro, né? Vamos ler aqui o capítulo 11. O remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a qual de antemão conheceu. Mesmo o povo tendo rejeitado a Deus, Deus não rejeitou o povo. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservarei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se esse é pela graça, já não é mais pelas obras. E se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforme em um laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Os ramos
enxertados. Capítulo 11, versículo 11. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Ó, aqui tá falando que, né? Que não foi à toa, né? Que quando... É sempre assim, né? Às vezes a gente não quer uma coisa, aí quando a gente vê na mão de outra pessoa, a gente acha bom, bonito e quer, né? Mais ou menos isso que tá sendo colocado aqui. Mas se a transgressão dele significava riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu povo próprio e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se eu fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E se você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado e, quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Vou parar por aqui. Aqui, nessa coisa de falar da comparação, né, de ser enxertado, quando você sai de uma oliveira brava e é enxertado em uma outra oliveira, eu vou ler novamente aqui. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Eu acho que acontece uma mistura, né? Se você tá vindo ali de uma oliveira brava e você é enxertada numa oliveira cultivada, existe uma mistura. E aí, no fim, quem vai prevalecer é sempre aquele que você deixar prevalecer ali. É igual quando aquele ditado que diz que a gente tem um lobo e uma ovelha dentro de nós. Quem que vai sobreviver? Vai sobreviver aquele que você alimentar. Se você alimentar o lobo, você vai se tornar um lobo raivoso, devorador. Se você alimentar a ovelha, você vai se tornar uma ovelha que produz lã, que tem utilidade, que é dócil, que é mansa. Então, sempre em nós vai sobreviver a natureza que nós alimentarmos. Então, todos os dias procure alimentar a natureza de Deus dentro de você. Lendo a Bíblia, buscando, orando, conversando com Deus. É assim que você vai aumentar e alimentar a natureza de Deus, que é perfeita e agradável. Ok, meus amores? Um beijo, fico com Deus. Vejo vocês pra gente terminar Romanos no próximo vídeo.